Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o Clube FTA, Futebol Trago e Assados, chegando para a sua 8ª edição. Na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, fazemos um bate-papo semanal, falando de assuntos relevantes do futebol, mas o tempero que nos diferencia de tantos outros programas está no fato de aproveitarmos este clima descontraído para conhecermos também sobre variedades de bebidas e drinks, além de sempre termos dicas que possam ajudar na resenha em torno do fogo. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio e depois você os encontra no Spotify, sempre com alguns complementos. Não esqueça também de curtir nossos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter, @ClubeFTA. Cabe acrescentar ainda que nosso programa segue todos os protocolos de saúde referentes à Covid. Todos os participantes usam máscara e estão vacinados. Dito isto, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, Futebol Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, está só começando. Futebol Trago e Assados. Clube FTA. Seguimos neste mês de março destacando as mulheres que sabem de tudo sobre futebol, de bebidas e de assados. Há 2 programas atrás, tivemos uma conversa bem legal com a jornalista Débora de Oliveira. E na semana passada, o papo foi com Diana Oliveira, a grande responsável pela reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, nossa entrevistada é a jovem e simpática Vivian Castro, uma das idealizadoras do projeto P7, iniciativa de caráter esportivo e social, realizada em Novo Hamburgo. Ela, que também passou por um projeto de cunho esportivo e social, vai nos falar sobre sua trajetória pessoal repleta de desafios e superação. Como não podia deixar de ser, uma saudação especial ao hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé para os brindes com nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquimagro.com.br. Mas me conta, Bueno, o que teremos nos assados e nas bebidas neste programa? Meu caro Soruco, estamos aqui novamente com essas delícias do mundo da brasa e das bebidas. Nas dicas da brasa, hoje tem um papo que te interessa aí, eu já sei, que é como preparar legumes e frutas na brasa. Essa mais ou menos. Não, te interessa por outras razões que tu já vai explicar. E na questão das bebidas, nós vamos falar com um cara que é atleta, o cara das corridas, o Fabiano Belchi, que vai nos contar também como é que começou há 10 anos atrás uma paixão dele, que não é pela esposa dele, que está aqui no estúdio, mas sim pelas cervejas artesanais. E parece que delas ele também não vai se separar. Não vai se separar das duas. Vai contigo. Cerveja, tá certo. Legal, sobre esta questão dos legumes e frutas na brasa, tem alguns amigos que não estão mais comendo proteína animal. E com a utilização de vegetais e frutas na brasa, o clima de confraternização se mantém. Lembrei de nosso convidado do programa 002, em que falávamos de marketing esportivo, o Fernando Pullman, que não come carne. Aliás, o programa 002 merece ser escutado por todos. Lá o Pullman e o Jorge Avancini trouxeram informações e relatos muito interessantes. O programa 02, a exemplo das outras 6 edições, segue disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA Programa 002 Futebol mais Internet. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Pois bem, Bueno, vamos começar a conversa com a Vivian Castro. Então, apresente aos nossos ouvintes. Pois é, vou falar rapidinho aqui, depois a própria Vivian se apresenta. Olha, é um prazer enorme a gente tá trazendo aqui a Vivian dentro da nossa sequência de programas nesse mês da mulher que nós estamos fazendo aqui no nosso Clube FTA. E a Vivian, ela vem trazer para nós aqui algumas coisas um pouquinho fora da curva tradicional, sabe, Toruco? Inclusive fora da capital, Porto Alegre. A gente já fez um programa muito legal sobre a várzea, futebol de várzea. Tivemos depoimentos do pessoal de Santa Maria, do pessoal de Pelotas, se eu não estou enganado. Então a gente precisa também fazer esse exercício. E a Vivian vem trazer uma vivência dela em Novo Hamburgo, né? A Vivian circula ali pelo
pelo Vale do Rio dos Sinos, que é uma verdadeira loucura. Se eu não me engano, ela mora em Novo Hamburgo, estuda em São Leopoldo e trabalha em Estância Velha. Depois ela me confirma, eu não sei se eu errei alguma coisa aqui. E a Vivian Soruco, ela é uma garota, ela é uma mulher, garota comparado comigo, que vou fazer 60 anos no final do ano. Ela é uma pessoa que tem uma trajetória muito interessante, né? Que ela vai contar para nós nos detalhes, e que resultou, digamos assim, na iniciativa dela e do Preto, que é o ex-jogador de futebol que é lá de Novo Hamburgo, em montar um projeto esportivo e social. Então, Vivian, prazer em te ter aqui conosco. Eu vou contar para o pessoal aqui rapidinho que ela foi uma missa para a Vivian chegar aqui. A missa veio de trem de Novo Hamburgo, atrasou, não sei o que, para pegar Uber. Enfim, deu tudo certo. Mas esse negócio de desafio e barreiras e complicações não assustam a Vivian, porque a Vivian é uma pessoa que se supera a cada momento. Prazer em te receber aqui, Vivian. É um prazer enorme estar participando aqui do programa com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Então, o convite ele já veio antes, né? Para participar falando um pouquinho de futebol, por ser completamente louca por futebol, digamos assim. Bem lembrado, a Vivian já tinha feito comentário aqui sobre dupla Grenal aqui, né? Exatamente, falando de futebol de campo ali, não é futebol as ganha, né? Isso aí. E eu fiquei muito feliz com o novo convite, né? E a possibilidade de poder falar de um sonho meu que está se realizando agora. Como tu falaste, faço uma correria para lá e para cá entre Vale dos Sinos e, né? Estudo em São Leopoldo, moro em Novo Hamburgo, atualmente estou trabalhando em São Leopoldo, mas trabalhava em Campo Bom também. Campo Bom. Era uma correria para lá e para cá. Perfeito. Mas sempre envolvida, trabalhando com o esporte, né? Até por estar finalizando a faculdade de Educação Física. E o que tu falaste da questão de ser muito envolvida com o futebol, na verdade, esportivo, e ter alguns desafios, algumas coisas, também envolve a escolha, né? Da faculdade. Da faculdade. Exatamente. Sou cria de projeto social. Então, quando eu estava lá na escola ainda, né, fundamental, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social, e eu sempre digo que ele foi determinante na minha vida para as escolhas, para as oportunidades que surgiram, para as escolhas que eu fiz depois disso, e para a forma que a minha vida foi, né? Se direcionou. Se direcionou, exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho aí para tu, depois tu vai dando sequência. Como é que surgiu a coisa do futebol, a tua paixão pelo futebol? É nesse momento também do projeto social, ou já de casa, já tinha a tradição da família, de gostar? Ou como é que é isso aí? Como é que aconteceu? Também está envolvido com o projeto social que eu participei. O que acontece? Eu sempre gostei de esportes, em geral. Então, na escola já praticava. Certo. A professora dava um atletismo, um vôlei, alguma coisa, sempre participei. Só que eu sempre tive aquela curiosidade com o futebol. E aí eu pedi para a professora uma vez, me deixa jogar com os meninos, porque eu não tinha as meninas para jogar. Não. Foi a resposta que eu ouvi. E aquilo dali me deixou extremamente chateada. Aí eu lembro que uma vez, no meio do jogo dos guris, eu peguei a bola, porque a bola deles saiu de dentro da quadra, eu peguei a bola e eu disse que só ia devolver se eles me deixassem jogar. Olha só. Então, ousada com 10 anos de idade, né? Pois eu ia perguntar, com quantos anos? Sim, com 10 com 10 anos tu já anos. deu essa encarada na Exatamente. gurizada. Nunca teve ninguém na minha família que foi, assim, muito da prática esportiva ou de me puxar pro futebol, nem na parte da torcida, inclusive. Nunca foi assim, tu vai torcer pra tal time, tu vai... Não. Entendi. Foi um interesse que foi surgindo mesmo. E os meus professores de educação física na época, justamente por ter ouvido aquele não, aquilo me deixou extremamente chateada. E os meus professores de educação física da época, eles eram aqueles largobol. Entrega ali Entrega, e deixa. e cada um faz o que quiser. Mas normalmente os meninos jogam futebol e as meninas vôlei. Vôlei. Então, aquilo me decepcionava bastante, assim. Aí surgiu a oportunidade desse projeto social, mais ou menos um ano depois disso. Eu devia ter entre 11 e 12 anos. Ele é um projeto social de uma parceria da Unicinos com o Banco do Brasil, se eu não me engano.
E eles têm parcerias com as escolas de São Leopoldo. E eles escolas municipais. Exatamente. E eles foram na minha escola. A partir de tal data a gente vai oferecer um projeto social, assim. Quem quiser se inscrever. Aí eu me inscrevi. Demonstrei o interesse, digamos assim, sem nem falar em casa com meu pai e com minha mãe. Certo. Eles te inscreveu para futebol, nem sabia qual era as modalidades? Não sabia o que era a modalidade. Vamos ver, e na esporte. verdade ele é um projeto que ele existe até hoje, ele tem mais de 30 anos, se eu não me engano. E são várias modalidades. Tá. Mas a paixão pelo futebol junto do projeto foi porque ali alguns professores de educação física foram bem diferentes dos professores da escola. Eles deixaram jogar o futebol e eles incentivaram, né? Então aquilo dali foi determinante para mim. Por quê? Eles estavam me dando uma oportunidade que eu não tive na escola. Que era jogar uma coisa que eu queria. Perfeito. Segundo, porque eles eram professores que estavam incentivando que tu fizesse o que tu quisesse. Não, os meninos jogam futebol e as meninas vôlei. Certo. Então aqueles professores já, de certa forma, me tocaram até para escolher a minha profissão. Que depois eu pensei, que legal, eu quero ser igual esses dali. Não quero ter essa visão iguais do esporte, não dos professores lá. Exatamente, porque a visão que eu tinha até então era de que todo professor de educação física era da forma da escola, era, né? do largobol. Exatamente. E outra questão que eu queria ver contigo. Tu moravas, naquela época, o ambiente onde tu vivias era um ambiente de vulnerabilidade, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que era isso, assim, e como é que tu teres entrado nesse projeto te ajudou a ir fazendo melhores escolhas, digamos assim, em relação às meninas, especialmente do local onde tu vivias. Então, eu morava em São Leopoldo, uma localidade que na época ela saía no jornal um dia sim, outro também na página policial, que era o Morro do Paula, que eles chamam... na verdade, ele é um local com um dono, tanto que o nome é Morro do Paula, e ele foi invadido. Então, depois disso, ele fica num local que até hoje nenhuma prefeitura assumiu, digamos assim. De regularizar e tal? Ele é porque ele é uma divisa. Para um lado fica Gravataí, para outro lado Novo Hamburgo, para outro lado São Leopoldo e uma ponta ainda pega Sapucaia. Certo. Então, meio que é de todo mundo e não é de ninguém, né? Com isso, infraestrutura extremamente limitada, né? Nós tínhamos luz, mas era bem limitada, assim, porque daí São Leopoldo assumiu e... Não, a luz, né? Saneamento, imagino que devia ser um horror. Era horrível. O horário de ônibus era 1 de manhã, 1 de tarde, assim, para acesso, né? Então, era um local muito, extremamente de difícil acesso, até de viver, assim. Mas, ali a gente conseguiu uma estrutura. Minha família construiu a casa, a gente foi construindo aos poucos e tal, e eu tinha condições, eu vivia bem ali. Porém, era um ambiente desfavorável, né? Acabava que as minhas amigas todas, com a idade de 12, 13 anos, tinham os namoradinhos, coisa... acabavam grávidas naquela idade. Então, o projeto social, a partir do momento em que eu fui pro projeto, tu se ocupa e não dá mais a possibilidade de fazer escolhas erradas num momento livre, digamos, né? Um momento de ócio. Sim. Tu já não tinha mais aquilo ali na minha vida, porque eu tinha um turno de escola, o outro turno do projeto social. Então ele foi um local extremamente complicado, mas que com as oportunidades que o projeto me deu, me ajudou, né, a direcionar de forma melhor a minha vida naquele momento. Muito legal. Vamos conversar mais sobre o projeto social esse que ela se formou no próximo bloco. É isso aí. Um minutinho estamos de volta. Já voltamos. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Hora de falar de trago. Pois bem, caro Bueno, vamos conversar com quem agora? Olha, Sorucão, hoje nós trouxemos aqui para o nosso quadro sobre bebidas um cara que tem a saúde como um dos pilares da vida dele.
Então é uma conversa muito interessante, porque quando a gente fala de bebida, cerveja, vinho e tal, né, às vezes vem aqui o pessoal, os caras estão falando de álcool e não sei o quê. E o nosso convidado, o Fabiano Belk, ele é um cara que é um exemplo vivo de que dá para beber conscientemente, beber com moderação, apreciar o que está bebendo e manter a saúde. O cara é fininho, o cara é um atleta. Eu até fico aqui meio encabulado. Por isso que eu vim para o outro lado da mesa e trouxe junto a minha barriguinha de atleta em repouso. Fabiano Belk, há 10 anos atrás, coincidentemente, há 10 anos, do verbo haver, com H, né? Há 10 anos começou a tua paixão pela cerveja. Casualmente, né? Eu digo casualmente porque eu conheci o Fabiano pela internet há bem mais tempo e a gente ia fazer uma conversa sobre cervejas artesanais e não rolou naquele momento lá. Eu estava envolvido com um projeto sobre a história da revolução das cervejas artesanais. Acabou não rolando, né? Rolou o livro do seu Werner e casualmente agora surgiu a oportunidade de falar com o Fabiano. E aí, pimba, deu certinho. 10 anos da paixão, da descoberta dele das cervejas artesanais. E agora ele vai contar para nós como é que foi que ele descobriu as cervejas artesanais. Mas antes, Fabiano, como é que começou o negócio das corridas na tua vida? Conta pro pessoal. Bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, meus queridos Bueno, Soruco. É um prazer imenso estar aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou ouvinte assíduo de vocês. Viu? Olha, o Clube FTA está fantástico. Muito obrigado. Mas falando de corridas em primeiro lugar, então, eu queria fazer alguma coisa e sair do sedentarismo. Então fui para a esteira. Comecei ali correndo meia hora, bem devagarinho. E aí, 2 meses depois, teve uma prova noturna ali no Anfiteatro Pôr do Sol. Quando isso, Fabiano? Que ano? Isso foi em março de 2016. Há 6 anos. Exatamente. Perfeito. E aí foi exatamente igual ao que aconteceu em relação à cerveja artesanal. Paixão à primeira vez. Paixão à primeira vista. Olha só. E aí estamos nas duas situações hoje. Para legal. provar, inclusive, que não tem nenhum problema prática de esporte com o consumo consciente e moderado. E, claro, bebida boa. Claro, também é muito importante isso, muito importante. Porque Qualidade tem coisa que faz mal, vamos combinar, não é, às vezes até pouca quantidade de algumas coisas que tem por aí faz mal. Inclusive o lema dos cervejeiros artesanais é beba menos, beba melhor. Beba melhor, né? Outro dia eu usei uma expressão aqui para falar dos vinhos e espumantes Sopra, e lembrei de um título que eu fiz há muito tempo atrás, numa revista da Bertolini, lá de Bento Gonçalves. Eles têm um vinho deles lá, que é o Bertolini. Não, Domênico Bertolini, que era o avô deles que veio para cá, em 1800 e pedrada. E eu fiz uma entrevista com um cara chamado Betu, que faz vinhos realmente de boutique. E o título da matéria era Pequenas Quantidades, Grandes Qualidades. Então, o nosso amigo Hermano Varasquim tá nessa aí. Pequenas quantidades, grandes qualidades. Mas, Fabiano, conta agora pro pessoal, que tu já contou para mim, nas internas, como é que foi a casualidade da tua descoberta das cervejas artesanais? O Soruco também não sabe, não comentei. Então tá. Nós estávamos em agosto, Dia dos Pais se aproximando, e eu estava fazendo as minhas compras semanais numa rede de supermercado aqui da cidade. Eu, sem saber o que fazer, eu queria dar uma lembrança pro meu pai, né? E na época eu não bebia nada de cerveja. Não por convicções, enfim, é porque realmente eu não gostava. Já tinha provado, mas, sabe, não agradava, né? Uhum. Até que eu passei pelo corredor das bebidas e tinha algo que me chamou a atenção. Era um kit com 4 long necks de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, com rótulos de outro mundo, que fugiam totalmente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Pode falar a marca, não tem problema. Posso falar? Pode, a Eisenbahn. Da Eisenbahn. Lá de Blumenau. Uhum. Com estilos de cerveja que realmente eu nunca tinha ouvido falar. Dunkel, Kelt, Pale Ale, tinha uma Pilsen. A Pilsen eu conheço. Tinha uma Pilsen, então, essa é clássica. É clássica, exatamente. Eu vou dar esse presentinho pro meu pai. Mas aí eu pensei, como é que eu vou dar para meu pai um presente, enfim, de bebê, se eu não sei o que eu estou dando para ele?
Eu peguei um pra mim também. Claro. Tá certo. Test E o drive. teu pai gostava de uma cervejinha, ó, obviamente. Sim, talvez mas não- o meu pai estava acostumado com o tradicional. Com as lager, as nossas aqui de Exato. matar sede, tomar bem gelado. Bem gelada pra tu não sentir o que tu tá tomando. né? Perfeito. Mas, para falar a verdade, eu até não tenho o retorno dele lá de 10 anos atrás para saber o que ele achou. Por quê? Porque eu me entusiasmei tanto com o que eu estava vivenciando naquele momento que eu apaguei, não me dei conta de perguntar, e aí, pai, gostou? Até porque tem um detalhe, eu não sei se eu já posso antecipar aqui. Diga. Uma daquelas 4 eu não consegui tomar até o final. Ah, sim. Essa é uma parte muito interessante que eu ia te perguntar em seguida. A Dunkel, né? A Dunkel. Não, e era uma long neck, era Uma 355 ml. 335 ml. Exatamente. Já tomou uma Dunkel, Soruco? Deve ter tomado, né? Eu Talvez também não recordo tem muito, ainda. Tu ainda tá no... Tu é um cervejeiro artesanal em construção, como eu, assim. Né? Agora o Fabiano não. O Fabiano tem 10 anos de estrada. Mas imagina uma e aí- xícara de café preto, assim. A Dunkel. Sim, é isso. sim, a Dunkel é encorpadaça. Eu adoro. Eu acho, assim, eu gosto das cervejas muito encorpadas. Eu gosto da Guinness, falando que não é artesanal, mas eu gosto desse estilo, né? Eu gosto das stouts, gosto da chocolate, eu gosto desse negócio aí. Bom, aí, Fabiano, tu comprou o kit para ti, tomou as outras 3 ali, pô, isso aqui é diferente, a Dunkel não conseguiu, e aí tem um lance interessante sobre a Dunkel, né? Na verdade, me marcou então isso. Poxa, eu não estou conseguindo tomar até o final, ok. Né? Mas, o fato interessante é que hoje, passado 10 anos, a Dunkel, eu posso dizer com tranquilidade, é o meu estilo preferido. Tu vê só que interessante. E eu só lamento que a Eisenbahn não tenha, enfim, não tenha mais produzido a Dunkel, porque olha, era muito boa mesmo. Fabiano, interessante o que tu colocaste de que tu não eras um grande apreciador das cervejas tradicionais, comuns que a gente tem, né? Outro dia alguém comentou que, acho que foi no nosso programa aqui, que alguém disse o seguinte, olha, foi na nossa entrevista sobre a Catarina Sauer, que rodou na semana passada, o nosso programa da semana passada, Soruco. O Carlos Bresciani, lá da Escola da Cerveja de Blumenau, ele disse que a Catarina Sauer era uma bebida de entrada legal para quem não gosta de cerveja. Olha só, que não gosta das cervejas tradicionais, porque ela é tão diferente, ela é tão particular, ela é cítrica, ela é ácida e tal, que talvez as pessoas que não gostem de cerveja Gostem da... vão se interessar e talvez comecem a tomar cervejas artesanais, mais ou menos o caso do Fabiano. Né? E ele também disse que ela é muito interessante para quem já é cervejeiro, mas está a fim de conhecer alguma coisa diferente. Então pode ser uma porta de entrada, tanto para quem conhece como para quem não conhece. Mas eu queria saber, Fabiano, como é que foi acontecendo a partir desse primeiro kitzinho básico ali? O que rolou, assim, tu voltou no supermercado dali 2 semanas e já tinha outras, porque nós estamos falando de 2012, nas gôndolas, o negócio começou mais tarde, ou estou errado? Tu é um observador aí da cena das gôndolas e eu sei que tu tem uma percepção, inclusive, sobre o que está acontecendo hoje. Não, tu tem razão. As opções nacionais não eram tantas quanto, enfim, a gente já viu de 2012 para cá. Uhum. Mas tinham algumas importadas. E, na verdade, tinham muitas importadas se for comparar com o que tinha de produto nacional, né? Sim. Então, aquela questão de fazer compras semanais ali para casa, a gente começou a frequentar o corredor das bebidas também. Perfeito. E foi observando desde lá a modificação que foi acontecendo, né, nos supermercados, enfim, nos pontos de venda. Cada vez mais espaço para essas bebidas especiais. Uhum. Claro As chamadas cervejas especiais, né? Porque a gente está falando de artesanais, mas não necessariamente só artesanais, né? Podem ser umas especiais, porque tem grandes fábricas e grandes conglomerados que estão produzindo cervejas artesanais, né? Não, e a própria Guinness que tu citaste antes, eu considero uma cerveja especial. Sim, tu não pode colocar ela numa outra categoria que não essa, e ela é fantástica. É verdade. E como é que foi sendo? Tu comprava assim uma lata, comprava de 2 estilos diferentes, uma lata de cada uma, ia degustando, botou a tua excelentíssima patroa
nessa aí, ou foi uma coisa meio individual? Tu foi tomando notas, ou é uma coisa mais de memória afetiva? Como é que rolou isso aí? Foi individual. Esse teu aprendizado, digamos assim. Sim, não, foi individual, né? Foi um voo solo, digamos assim. Mas, na verdade, o que me chamava a atenção, ou melhor, o critério que eu utilizava para escolher, qual que eu vou levar essa semana, era o quão diferente ela era na sua apresentação, o rótulo, enfim, porque além das cervejas comerciais que nós tínhamos naquela época terem um gosto muito parecido, a apresentação delas também era muito parecida, né? Legal isso. Então essa coisa assim de, poxa, que rótulo diferente. Mais artístico. Exato. Mais... Então isso também foi um critério. Agradava. Não é só o líquido que está ali dentro, porque se a gente pensar assim no trabalho que dá para desenvolver um rótulo de um artesanal, isso tem que ser valorizado também. Sem dúvida. E aí eu vou guardar isso aqui. Até tu começou a guardar os rótulos? Exato, até para, eu quero marcar, registrar que eu experimentei, que eu gostei. E quantos tu tem mais ou menos hoje de rótulos? Olha, eu devo ter mais de 2.000. Que beleza, hein? Okay. Te lembra da nossa amiga Maria Amélia, que visitou mais de 1.000 vinícolas? Conforme ela falou aqui, o Fabiano tem 2.000 rótulos de cerveja. Que maravilha, né? É um mar de cerveja. E, Fabiano, assim, tu chegou a fazer alguma viagem para o exterior, tomar cervejas por lá, ou tu tá desbravando o mundo das importadas que tem disponível aqui e as nacionais também? Porque hoje já faz algum tempo, assim, na cervejeira nossa, a brasileira, sim, e eu diria até a cena gaúcha é muito rica, né? Sim, o mercado, na verdade, a cena cervejeira gaúcha, ela passou por diversas transformações, ela se consolidou, ela já está num momento diferente hoje. Mas cervejas no exterior, eu não tive a oportunidade de visitar cervejarias no exterior, mas em Santa Catarina, Paraná, a gente já chegou, Rio, São Paulo, e tem muita coisa boa. E em cada lugar destes, fora do estado, onde eu ia para visitar, e eu me perguntavam de onde tu é, Rio Grande do Sul, abria portas, né? Pô, lá no Rio Grande do Sul se faz boa cerveja, e a gente é reconhecido nacionalmente pela quantidade e qualidade daquilo que é produzido aqui. Mas diz uma coisa assim, tu corre só aqui ou tu corre no Brasil inteiro e aproveita para tomar cerveja? Eu aproveito, eu corro o Brasil inteiro e é isso, aproveito para descobrir novas cervejas. O hábito que nós temos quando nós viajamos, minha esposa e eu, é visitar os supermercados das cidades onde a gente vai. E a gente é um garimpo e a gente sempre acha alguma coisinha. Alguma produção local e tal, né? Bom, antes no livro do seu Werner, tu já leu o livro? Ele está na minha prateleira. Na tua prateleira. Tá ali. O seu Werner conta que uma das primeiras cervejarias que surgiu no Brasil foi lá para Roraima, né? Os caras tinham feito uma parceria com um cidadão chamado Edinho, que é do interior de São Paulo. No fim, o Edinho se atrasou, eles eram meio entendidos do negócio. Só um pouquinho, me entrega o que vocês têm que nós vamos terminar de fazer lá em Roraima. E isso fizeram lá, e tem cerveja boa lá do norte, claro, numa quantidade menor, até porque tem uma população menor, mas tem cerveja boa em tudo quanto é lugar do Brasil. Fabiano, assim, se tivesse que dar uma dica para quem ainda continua ali no feijão com arroz, para a gente usar uma expressão bem básica, se tivesse que dar uma dica hoje para quem, olha, quero experimentar novos sabores, eu quero entrar nesse universo que é riquíssimo e que é infinito, né? Ele depois que tu descobre as cervejas e descobre as possíveis harmonizações e tal, é uma verdadeira loucura, é uma paixão que parece que vai aumentando, ao contrário das paixões normais que a gente tende a achar que vão esfriar. No caso das cervejas artesanais, é um negócio que vai aumentando. Que dica tu darias? Basicamente, existem dois estilos que eu acho que são ótimas opções para quem quer sair do lugar comum, né? E não se assustar, assim como eu me assustei quando provei aquela Dunkel, né? Então eu sugiro uma Witbier, que é uma cerveja de trigo, que tem assim raspas de limão, laranja, especiarias, né? Certo. Ou então uma cerveja simplesmente a Weiss, como a gente conhece, que é a cerveja de trigo mais simples. Por que eu sugiro essas duas? Porque elas têm baixo amargor. Se, por exemplo, vamos ao contrário, ao invés de dizer aquilo que eu sugiro, eu vou dizer aquilo que eu peço, não façam. É tomar uma IPA.
De cara vai sentir Vai fugir. aquela coisa lupulada, né? Que é de muito lúpulo, né? Vai se assustar. Vai se assustar, né? Pá, isso aqui é muito amargo, não? Mas não. É o objetivo, né? É maravilhoso. E também tem aquela questão do o que está acompanhando essa degustação. Porque se daqui a pouco tu tá comendo um churrasco, aquele churrasco de domingo, olha, se tu quiser daí tentar uma IPA, porque ela harmoniza muito bem com uma carne, né, mais... Contrasta com a carne mais gordurosa, alguma coisa assim, né? Ela prepara as tuas papilas para carne, aí sim. Mas normalmente quem está começando, né, vai devagar ali, vai bebericando, vai numa Weiss, numa Vitibir. Muito bom. Fabianão, olha lá, subiu a placa do nosso querido Kleber, nosso produtor aqui. Então a gente vai agradecer muitíssimo a tua presença, a tua gentileza de ter vindo até aqui ao nosso estúdio. O papo foi 10, né, Sorocão? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Sempre. Já fica um convite para numa próxima oportunidade, daqui a algum tempinho, quando a gente revezar aí os nossos conteúdos, vou te convidar para vir aqui quando surgir alguma competição em algum lugar especial, diferente, ou que tu provares alguma coisa que chamou a atenção. Tu, por favor, me manda um WhatsApp, a gente te convida e a gente vai fazer um novo papo. Será um prazer estar aqui novamente. Tá beleza? E tô sempre na torcida aqui pelo programa, pelo Clube FTA. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Tá grande certo. Fabiano Soruco, vamos voltar ao nosso papo principal, digamos assim, do nosso programa de hoje. Vamos lá, já voltamos. Você está ouvindo Clube FTA. Estamos de volta, conversando com Vivian Castro a respeito de seus desafios de jovem, um projeto social onde encontrou um caminho, vamos dizer assim, né? E aí chegou ao ensino superior e pretende e está tocando em frente um projeto na mesma linha. Legal isso, né, Vivian? Assim, que foi uma referência tão boa para ti, né? Foi uma tão bem sucedida iniciativa que serviu como inspiração para o que tu começasse a realizar agora em janeiro de 2022. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que foi daí tu foi levando o projeto. Como era o nome do projeto? PEI. PEI? Isso, Programa de Esporte Integral. Programa de Esportes Integral, muito legal. Existe ainda, Existe, vinculado à Unicinos, também nos mesmos locais, mesmos núcleos, né? E como é que foi daí teu pertencimento ou teu envolvimento? A cada ano tinha que renovar essa participação, e aí tu foi jogar futebol, aí tinha, digamos assim, atividades, treinos, e aí tu foi praticando e ao mesmo tempo levando o colégio numa boa, depois, veio o ensino médio e aí a decisão da faculdade. Foi por aí? Como é que foi essa trajetória? Então, ele era um projeto que ocorria contra turno escolar 2 vezes na semana. Uhum. Porque para atender a quantidade de pessoas que eles atendiam, eles tinham que limitar a participação das pessoas a 2, 3 vezes na semana. No meu caso, foram 2 vezes na semana. Uhum. Ele era próximo, assim, da escola, então o que a gente fazia normalmente por conta do acesso ao local onde eu morava era ficar na escola, ao invés de sair ali às 11h30, que a gente saía de manhã, né? Ficava pela escola para 1h30 ir até o projeto. Uhum. No projeto, as modalidades esportivas, elas não eram as modalidades padrão, digamos assim. Eles trabalham com hóquei da grama, com mini atletismo. Na época tinha um grupo de dança, que junto com a dança tinha percussão também, que era o Baturi Dança. Uhum. E tinha o futebol, porém o futebol calerreiro. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, futebol calerreiro. Olha só, conhece isso? Não. Então tá, manda brasa aí. Ele futebol de rua. Originalmente... Las Calles. É isso. Ele eu não tenho certeza se a origem é paraguaia ou argentina. Uhum. Porque foi uma criação de um ex-jogador de futebol. Uhum. E daí o que me confunde, na verdade, é que eu tenho... foi ou na Argentina ou no Paraguai, e o jogador era ou argentino ou paraguaio. Então isso que me confunde, certo, né? Uhum. Mas é futebol calerreiro. O que é essa modalidade? Ele é o nosso futebol,
na rua, aquela coisinha da gente botar o chinelo ali, né, pra valer e tal. Claro que não necessariamente dessa forma, mas ao invés dele ter regras já impostas, definidas, os times se reúnem no início para determinar o que serão as regras. Ah, tá. E o gol vai valer tanto, a parceria vai valer tanto, a questão de colocar ali, se fiz falta, vai ter tanto de desconto, tudo um acordo. Certo. E isso vai valendo a pontuação, né, durante o período ali do jogo. Depois, no final do jogo, eles se reúnem novamente, os times e a organização, para definir quem ganhou, para ver se os dois times cumpriram as regras que foram determinadas no início, para ver quantos pontos foram somados e juntos eles decidem isso. Tem todo um caráter pedagógico e de combinações e de respeitar as combinações. Exatamente. E muito mais da questão de respeito interpessoal, de fazer esses valores... Caráter, né? Formação do caráter da pessoa jogando. E esses valores valem mais, por exemplo, do que o gol, que é o que, né... Não é só a competição pela competição, né? Não é uma coisa... Por sinal, o Dr. Google nos avisa que o futebol callejero surgiu em Buenos Aires. Buenos Aires. Então, Vivian, são todos elementos assim que eu vou percebendo aí, à medida que tu vai falando, que vão te dando referenciais, vão sendo balizadores, vão sendo valores e visões de mundo até que tu foi somando no teu, né, digamos assim, na tua personalidade, tu foi agregando isso ao teu jeito de encarar o mundo. E daí, muito bem, a vida foi avançando, tu participando do projeto, tendo, digamos assim, esses ensinamentos, esse compartilhamento. E isso te ajudou na tua formação como estudante, inclusive? Pois é. Te criou a responsabilidade maior dos compromissos escolares, essas coisas? Convivência com os colegas? Sim, primeiro porque era uma exigência do projeto, né? Tu só se mantinha no projeto se tu tivesse nota... Na verdade, não era nem uma média. Tu tinha que ter a nota boa. Né? Na época era conceito. Eu não lembro exatamente qual a equivalência... Sim. Mas eu lembro que eu tinha que ter o MS, que era o muito satisfatório para manter no projeto. Provavelmente 8 para cima. Muito satisfatório, no mínimo 8. Não sei se não é 9. Aí eu tive a oportunidade de participar durante 3 anos do projeto, porque daí foi na 6ª série, enquanto eu estava... Hoje é anos, no 7º ano, no caso. Sim. 6ª série, 7ª e 8ª série. Aí eu acabei trocando de escola, porque minha escola era municipal, passei a escola estadual. E ali na escola estadual veio assim de forma mais definida a questão do futebol para minha vida na parte de prática. Porque daí na escola estadual tinha o time da competição. Sim. Aí eu fui jogar competição com o futsal feminino. Nesse meio tempo eu me inscrevi para fazer testes em clubes. Fiz teste no Inter, que na época ainda tinha o futebol feminino. Fiz teste na escola da Duda, que daí depois se tornou também parceria ali do Inter. Então eu fui, a partir disso, me ajudou sim, com certeza, na parte escolar, mas em todas as escolhas e talvez as definições do que eu queria fazer no futuro, né? Tentei ser atleta, infelizmente não foi possível. Mas a partir disso eu acho que o amor por futebol, pelo esporte, ele aumentou e fez, por exemplo, eu escolher a profissão, né? Que eu já levo por já trabalhar com isso, mas também que eu já pretendo dar continuidade, né? E Vivian, como é que era nesse ínterim, que é uma palavra interessante, né? Nesse ínterim, durante todo esse transcurso, tu acompanhando o futebol, acompanhando o Inter, Grêmio, campeonatos, assistindo jogos, como é que era isso? Porque veio a redundar todo esse teu envolvimento, né? Veio a redundar numa capacidade muito boa que tu tens de ser comentarista, de fazer análise do jogo e perceber o jogo, entender o jogo e falar sobre o jogo. Depois eu quero te perguntar sobre isso. Mas foi isso, tu acompanhando aí o que estava acontecendo no mundo da bola? Sim, eu comecei a acompanhar o futebol, eu não lembro como que é o nome do programa,
do que acontecia na televisão. Sim. Mas o campeonato italiano, ele passava o dia inteiro na Band. Ah, na Band, me né? lembro desse momento. E eu passei a acompanhar o futebol naquele momento. Eu lembro que... Mas em casa teus pais assistiam? Tem irmãos? Não. Tenho irmãos que não gostam de futebol, não tem time, não nada. Olha só. O meu pai, ele gosta de futebol, mas não é aquela... Não é praticante, como eu digo. Exatamente. Se tem, assim, uma coisa que acontece lá em casa é, se tá dando futebol em um canal e Fórmula 1 em outro, o meu pai assiste a Fórmula 1. Ele não assiste o futebol. E eu já sou a pessoa que, se tá dando futebol, eu troco de canal pra acompanhar todos os jogos possíveis, né? Claro. Então, eu comecei a acompanhar futebol ali em 2006, campeonato italiano. Eu lembro que em 2006, aí, claro, com a questão de querer olhar todos os possíveis... eu teve uma época que eu sabia a escalação do Santo André, que eu acho que foi 2005, 2006 que eles estavam, né? Então eu sabia a escalação de um time assim que não tinha nada a ver comigo, de tanto que eu gostava. Perfeito. Depois disso eu fui mudando, eu fui assim, direcionando mais pro time que eu queria, mais pra quero estudar tal time, gosto muito de tal treinador e quero entender como é que ele trabalha. Tá. Então Mas só aprofundar um pouquinho, já direcionar mesmo o olhar para algo mais aprofundado, não na superficialidade do jogo. Subiu a nossa plaquinha de 10 minutos ali, Soru? Subiu. Nós vamos para o nosso terceiro bloco e aí eu vou pedir para a Vivian falar mais especificamente do projeto P7, né? Depois a gente vai poder, no quarto bloco, que é o bloco complementar que vai pro Spotify, aí a gente não tem tanto compromisso de horário. Mas já quero deixar engatilhado aqui uma pergunta para a Vivian, para o próximo bloco. Da onde veio essa tua habilidade de comunicação? Tá bom. Voltamos daqui um pouquinho com o terceiro bloco. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Amigos e amigas do Clube FTA, quem volta hoje em grande estilo para nos dar dicas de como preparar legumes e frutas na brasa, no nosso quadro de assados, é a Natália Scavone. Confiram aí. Bom, Ricardo, o legal da brasa, né, que eu tenho em mente, assim, sempre, é que ele, além de dar a caramelização, né, trazer a reação de Maillard, que traz todo o sabor para o alimento, através da transformação do amido em açúcar, né, da caramelização. Ele também traz o defumado, né, da brasa. Então, são duas coisas ao mesmo tempo, então, que a gente vai ter. Então, traz uma outra nota para o alimento. E o defumado, ele sempre traz um aconchego, assim, eu acho que ele, ainda mais para nós aqui no Sul, ele traz essa coisa meio que afetiva, assim, até, né, de algo feito na brasa, algo feito na churrasqueira. Então, pode ser tanto uma carne quanto um legume ou uma fruta, esse sabor, ele vai estar ali, né, esse defumado, que vai nos despertar essa outra nota de sabor aí, que traz à tona essa questão afetiva, eu acho, pra gente. E dito isso, então, eu acho que da mesma forma que a gente conduz as carnes na brasa, a gente pode conduzir as frutas e os legumes, né? E aí a gente tem uma série de exemplos, assim, de legumes. Eu acho que não tem, na verdade, limitação na questão de o que colocar, o que não colocar. Eu acho que tudo que a gente colocaria para assar no forno, a gente pode assar também na brasa, sem problema nenhum. E usando sempre a mesma filosofia que a gente usaria para uma carne. Então, se talvez uma carne tu vai marinar, um espetinho de frango, alguma coisa assim, que tu vai marinar com ervas. Tu pode fazer a mesma coisa com os legumes, né? Ou fazer uma manteiga aromatizada para ir jogando em cima dele de uma batata ou de um milho enquanto ele está assando na brasa. Ou também assar e ao mesmo tempo
cozinhar em uma temperatura baixa, né? Jogando um alho com bastante azeite e ervas dentro embrulhando num papel alumínio e jogando para baixo de uma brasa que vai esquentando devagar e cozinhando ele, vai soltando lentamente todos os açúcares, fazendo aquele alho bem docinho depois, que a gente pode usar para fazer uma maionese e acompanhar o churrasco de carne. Caramelizar, então fazer marinadas com algum tipo a mais de açúcar, não só do próprio alimento, mas adicionando mais algum açúcar como mel, como melaço, para trazer mais ainda uma caramelização e um toque de dulçor também, né? Então, colocar uma abóbora, uma moranga caramelizada na brasa, ou uma banana, um abacaxi, maçã. E tudo isso pode ser usado tanto para doce mesmo, sobremesa, né? Quanto para os próprios acompanhamentos ali do churrasco. Ou não ter a carne, simplesmente fazer churrasco de legumes, que é maravilhoso, colocar uma berinjela lá. Uma berinjela assada na brasa, não tem coisa melhor, que ela cozinha bem, vai indo devagarinho, defumando, que nem a carne, né? Depois ela fica docinha, né? Se desmanchando. Ou colocar legume na brasa pra assar, trazer o defumado e depois finalizar ele de outra forma, como assar tomate na brasa para depois fazer um molho de tomate defumado. Então tem aí milhões de alternativas. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta no terceiro bloco dessa conversa instigante, vamos dizer assim, com a Vivian Castro. Então, Soruco, deixei 2 perguntas no ar no nosso bloco anterior, né? Vamos começar pela que é mais pessoal. Da onde vem essa tua habilidade de comunicação, Vivian? De falar claramente, com personalidade, com entonação. Como é que é isso? Assim, veio ao natural? Como é que tu... Porque tu... Tá mais para jornalista do que para professor de educação física. Tem uma vocação muito boa, muito boa para, né? E é interessante porque ela... a maneira como foi acontecendo a formação de compreender o jogo, de fazer educação física, mas a coisa da comunicação não teve aí um momento de tu estudar isso. É natural de ti. Como é que é tão natural que eu não sei te responder essa pergunta. Me chamava atenção, questão de assistir jogos, comentaristas e tal, tanto que eu fiz vestibular para jornalismo também. Mas na hora de escolher, eu optei pela educação física. Mas todo mundo me fala, tu se comunica muito bem, tu se expressa muito bem, tu consegue explicar as coisas, e eu não sei da onde surgiu, tanto que eu sou uma pessoa extremamente envergonhada. Eu preciso fazer uma live, preciso participar de alguma coisa, eu já fico, meu Deus do céu, como é que vai ser? O que vai ser? O que eu tenho que falar? Sabe? Então ele é tão natural que eu não sei explicar da onde que surgiu isso em mim. Que bom que tá presente, porque no teu universo de educadora, né, que está surgindo agora com essa outra possibilidade via projeto social, a comunicação é importante, né? Quer dizer, se fazer entender e ser cativante, né? Quer dizer, envolver a pessoa, manter a pessoa no projeto e tal. Motivada, né? E aí vamos entrar então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o P7, que eu sei que ainda está um pouco embrionário, mas conta pra gente como é que surgiu assim essa tua iniciativa junto com o Preto, e acho que tem mais uma outra pessoa junto com você. O Edinho, isso aí. Conta pra nós. Então, o P7, originalmente, o nome, ele foi uma escolha do Preto, claro, em comum acordo, mas justamente pra gente puxar a questão do jogador de futebol que tem uma história dentro do futebol. Certo. O Preto, ele jogou no Novo Hamburgo durante várias temporadas, se eu não me engano são 11, mas o time que ele mais jogou e que ele é considerado ídolo e tal é a Portuguesa, de São Paulo. Nos 2 clubes, ele jogava com a camisa 7, então ele sempre foi conhecido, né, por jogar com a 7, por isso o P7. Perfeito.
quanto à formação, a como que a gente decidiu e tal, ele começa com a questão de quando eu comecei a trabalhar com o Preto. Eu trabalhava na Secretaria de Esportes de Novo Hamburgo, e o Preto ele foi nomeado secretário de Esportes. Isso em 2019. Com essa mudança a gente acabou, por eu gostar muito de futebol, se aproximando, né? Fazia o comentário com futebol, a gente brincava, né? E em uma conversa totalmente aleatória, ele me falou que era um dos sonhos dele poder ter um projeto social. E na hora eu disse, o meu também. E daí eu contei mais ou menos a minha história pra ele. Não com detalhes, né? Mas do porquê era importante pra mim também. E desde então, lá, sei lá, final de 2019, a gente sempre comentava, quando que a gente vai fazer o projeto? Será que agora é o momento? Aí né? veio o Covid em 2020. Exatamente. Então, foi uma ideia e uma conversa que ela começou a surgir lá em 2019. Aí, em 2020, pandemia, né, nada assim aconteceu. O Preto saiu da Secretaria de Esportes. Logo depois, eu acho que deu 1 ano e 8 meses, por aí. E daí ele, de novo, a gente tornou a falar com mais certeza, talvez, do que a gente queria, né, mais. E aí a gente, mas agora não dá, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, eu sempre brinco que eu tenho vários trabalhos. Então, trabalho com uma coisa, faz outra. E eu pensei, não vou conseguir me dedicar a um projeto nesse momento. Aí, terminou o ano de 2021. E no finalzinho ali de dezembro, ele me olhou e disse assim, Vi, eu acho que agora é o momento da gente colocar o projeto. Agora é um momento, até ele tá como comissão auxiliar técnico, né, de futebol. E ele estava no Novo Hamburgo junto com o Edinho, que jogou a Copinha ano passado. Eles foram vice da Copinha. Aí, dezembro, terminou o contrato deles, eles foram dispensados, e aí ele me olhou e disse, agora eu quero fazer o projeto, vamos? E eu disse, vamos. Vai ter que ser. Então, e a partir daquele momento que a gente conversou, ele disse, o Edinho é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio, é um amigo meu de tantos anos, e eu gostaria que ele estivesse junto. Pode ser? Aí eu conheci o Edinho também. Eu disse, com certeza. Edinho Rosa, ele é treinador de futebol, foi treinador do Novo Hamburgo agora nesse período da Copinha. Antes disso, muitos anos na base do Novo Hamburgo, Aimoré, não lembro os outros times, assim, mas... E eles são amigos há muito tempo. E eu, vamos lá. Acho que é uma pessoa que é legal tá junto com a gente. Aí, em janeiro a gente sentou, vamos escrever o projeto, fazer a parte ali teórica, fazer como que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, quando, quem a gente vai envolver. E a gente começou a escrever. Aí agora em março, a gente apresentou para 2 locais para ter a parceria de, vamos fazer aqui nesse campo e tal. E um dos locais a gente conversou e ficou de dar um retorno depois e tal. E no meio, entre esse acontecimento, outro local nos chamou. A gente ouviu falar que vocês estão fazendo um projeto, não sei o que. E aí a gente foi. A gente foi para uma reunião, tipo, na quarta-feira. Na sexta ele disse, por mim vocês começam na próxima semana. Legal. E aí a gente começou então agora realmente vai acontecer. Perfeito. Vamos lançar o projeto, vamos fazer as definições, vamos correr atrás. Aí a gente está ainda Mas qual é a ideia geral do projeto? Isso, conta para nós assim, mais ou menos. O Kleber está ameaçando levantar a placa lá, ele vai segurar? Conta para nós mais ou menos qual é, como o Soruco colocou aqui, como é que vai funcionar? Assim, eu já sei que tu me contou, mas para quem é, mais ou menos modalidades, idades e tal. Então, projeto socioesportivo, inicialmente com a modalidade de futebol de campo. Ainda estamos e vamos conseguir colocar também outras modalidades futuramente. Entre elas também as variações do futebol, futsal ali, futebol 7, também é uma ideia, né? Crianças e adolescentes, o nosso público-alvo, entre 6 e 17 anos. De Novo Hamburgo. A nossa parceria ele é com um campo que os bairros do entorno não têm
nenhum projeto parecido. Na verdade, Novo Hamburgo é bem carente nisso, porque uma pesquisa rápida que a gente fez no início, quando a gente foi, será que vale a pena fazer esse projeto? Tem demanda, tem público? Exatamente. Digamos, Nos demos conta que Novo Hamburgo, se eu não me engano, tem 6 projetos sociais apenas, e desses 6, só 3 são de futebol. Para aquela população? Para uma população. E daí eles têm mais ou menos a mesma faixa etária que nós escolhemos, que é ali entre 6 e 17 anos. E essa população em Novo Hamburgo, segundo os dados do IBGE de 2010 e uma estimativa de 2018, é de entre 45 e 49 mil pessoas. Nossa. Que bairro é esse? Aí nós vamos fazer no bairro Vila Nova. Ele é um bairro pequeno, mas ele faz... ele tem como limítrofes ali o bairro Quefas, que é um bairro bem vulnerabilidade social. Ele tem o bairro São José, São Jorge também. Então são bairros que eles são todos menores, mas que tem a possibilidade das crianças desses locais, né, se dirigirem até nós. Vivian, assim, a gente está fechando o terceiro bloco. Vamos continuar conversando um pouquinho mais no Spotify, na nossa versão completa do Spotify. O Soruco tem que fazer o fechamento aí, mas eu gostaria de fazer um mini fechamento aqui. Na verdade, a gente te trouxe aqui, não tanto o projeto está começando, mas por toda a tua trajetória. Eu acho que ela é sensacional, né? Tu é uma mulher jovem que teve possibilidade, graças a um projeto social, de trilhar um caminho um pouco diferente da maioria das pessoas que estavam lá na tua comunidade, e tu, de certa forma, está retribuindo isso, né? Acho que é, assim, sensacional o teu trabalho. Nós vamos continuar conversando com a Vivian na sequência no Spotify, né, a Sorucão, e desde já batendo palmas para essa garota sensacional e que vem a complementar, digamos assim, os nossos programas sobre as mulheres como protagonistas. Sim, sempre que lembrando, né, nós conversamos primeiro aqui com a Débora de Oliveira, de Novo Hamburgo também, falando desse jornalismo esportivo. Depois do programa passado, nós conversamos com a Diana Oliveira. Que é Oliveira também, mas não tem nada a ver com a Débora, né? Começa com D, mas... né? Que construiu liderou a obra da reforma do Beira-Rio. E hoje nós pegamos uma terceira mulher, vamos dizer assim, né? Que está construindo uma história, né? Mas que já tem um legado aí e que com toda certeza vai frutificar, tá? Então no Spotify a gente, aliás, no Coletiva a gente encerra este momento, e no Spotify nós vamos continuar essa conversa. Só vamos aqui, né, deixar para o pessoal da Coletiva aquela nossa lembrança dos nossos queridos amigos que fornecem os espumantes Sopra Santé, quando a gente faz o nosso brinde final aqui com os nossos convidados. Sim. Segundo o nosso script aqui, meu querido Soruco, encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712, 5499-629-4712, ou pelo e-mail sopra@varasquimagro.com.br. Tá certo, encerramos aqui o Coletiva e seguimos ali adiante no Spotify. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Alô, amigas e amigos do Clube FTA. Os nossos comentários esportivos de hoje estão turbinados. Além dos já tradicionais comentários sobre a dupla Grenal, confiram aí a palavra do pessoal do interior comentando sobre o desempenho do Brasil de Pelotas e do Ipiranga de Erechim, o Canarinho. Olá, amigos e amigas do Clube FTA. Mais uma vez é um prazer, muito obrigado pelo convite. É Vinícius Santos quem fala, jornalista aqui de Viamão. E vou falar um pouquinho do duplo sentimento, né, pela situação do Grêmio aí no Campeonato Gaúcho. Feliz, obviamente, com a passagem para a final. É sempre importante ganhar do rival, sempre importante estar nas finais, importante manter a hegemonia do estado aqui, faz bem para o ânimo, para a autoestima, entra para a história, são números, e então não tem como não estar feliz, né? Mas, por outro lado, né, preocupado se
o sucesso nesses 2 jogos eliminatórios, mesmo com a derrota dentro da arena, né? Se ele não vai tapar o sol com a peneira, se ele não vai iludir os dirigentes gremistas e o treinador Roger em achar que o grupo já está suficiente, ou que o time já está montado, ou que o Grêmio já está preparado para a disputa da Série B. Está muito longe disso. Alguns sinais de que está muito longe disso é justamente essa oscilação de desempenho, né? Pegou um Inter em crise, esfacelado, e teve dos 3 grenais que tivemos nos últimos tempos, o Grêmio jogou pior em 2 deles. Mesmo que neste último agora tenha jogado com o regulamento embaixo do braço, tenha se preservado e controlado o jogo de forma defensiva, mas ainda está muito longe de ser um time sólido, de ter uma estratégia sólida, oscila ainda muito. E o ponto que mais me preocupa são alguns jogadores que não deveriam mais estar no elenco do Grêmio. Saúdo a decisão rápida de mandar o Orejuela de volta para o São Paulo, de dispensar o Orejuela, mas muito preocupado com a presença de Thiago Santos. Para quem observou o jogo com olhos atentos, a movimentação do Thiago Santos é uma coisa de enlouquecer. Ele não sabe para onde ele corre, ele nunca está no lugar certo, ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum. É garantia de uma falta na frente da área, que pode resultar em gol do adversário, como aconteceu no último Grenal. Então esse jogador não pode estar no elenco do Grêmio, porque se ele estiver no elenco do Grêmio, ele vai jogar. E então não pode estar no elenco. Então são alguns ajustes ainda que precisa ser feito. O Grêmio precisa de um lateral direito. Rodrigues é uma improvisação, foi bem no Grenal enquanto até se machucar. Não confio no Edilson, acho que ele veio mais para compor o grupo, para ser uma voz experiente e vencedora, mas em termos técnicos e físicos acho que já esgotou a carreira dele, já estava numa descendente no Avaí e agora vem para o Grêmio numa condição incerta e não sabida. Precisamos sim de um volante ainda, talvez um pouco mais de experiência, porque Vila Sante sozinho não vai dar conta, né? Ele tem convocações para a seleção do Paraguai constantemente, pode se machucar, enfim, precisamos de grupo. E precisamos de um centroavante, uma opção para Diego Souza. O Diego Souza tem sua importância, faz seus gols, tem presença física, mas fisicamente ele dura um tempo e olha lá. E o Churin também está muito longe de ser a solução, o Churin também tem que ser dispensado. Então, são sentimentos dúbios. Acho que o Ipiranga é favorito para a final, não por uma questão de vacina, mas por uma questão de lógica. Jogou o melhor futebol do gauchão, dito não só por mim, mas por todos os analistas aí de futebol do estado. E espero 2 bons jogos bem mais jogados que o Grenal, até porque não tem essa tensão toda que envolve um clássico. Então espero 2 jogos de futebol bem jogados e que vença o melhor. Torço pro Grêmio, obviamente, mas analisando racionalmente, o Ipiranga tem mais futebol para ganhar. Vamos ver se a camisa pesa ou se a camisa não pesa. Um abraço a todos. Oi, gente, aqui quem fala é a Thalita, jornalista da Rádio Difusão aqui de Erechim e torcedora fanática do Ipiranga. Aqui na minha casa, a torcida sempre foi verde e amarela. Então, para essa final entre Ipiranga e Grêmio, todo mundo vai vestir a camisa do Canarinho e vai pro estádio, pro Colosso da Lagoa, torcer pelo nosso Ipiranga, comemorar também esse grande feito que é chegar na final do Campeonato Gaúcho. E ir ao estádio sempre foi algo que fez parte da minha vida. Desde pequena, os meus pais, a minha família me incentivou muito a frequentar o Colosso. Então é uma alegria retomar e ver que a casa vai estar cheia, que o estádio vai estar cheio. A comunidade está empenhada, está envolvida para viver esse grande momento. Nós passamos por muitas críticas ao longo do campeonato, por nosso estádio ser tão grande, ter uma torcida tão pequena em alguns momentos, em alguns jogos, e ver que a torcida está mobilizada para ir ao estádio, empurrar o Ipiranga para frente é muito importante e é uma alegria muito grande para nós, torcedor canarinho. E eu tenho certeza que vamos viver esse momento com a maior alegria do mundo, mas sabendo que essa partida só vai empurrar e só vai dar mais força, mais energia para o Ipiranga estrear na Série C. A gente viveu eu pelo menos posso falar que vivi muitos momentos no Colosso da Lagoa, torcendo para o Ipiranga.
da divisão de acesso no Brasileirão Série D, Série C, e se Deus quiser vamos ver a Série B, porque o Ipiranga tem um time muito consolidado, um time muito forte, uma equipe muito unida, muito entrosada, né? E falando também da parte diretiva, tem ótimos profissionais, ótimas pessoas envolvidas para fazer com que o Ipiranga realmente mostre que está ganhando espaço nesse mercado nacional e que vai com certeza conseguir a tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas falando sobre essa final, eu acredito que é muito merecido pra gente viver esse momento. Fizemos uma campanha linda ao longo do Campeonato Gaúcho, com alguns deslizes que não deveríamos cometer, mas se até mesmo a dupla Grenal cometeu grandes deslizes em alguns momentos, por que não um time do interior pequeno, com uma folha salarial baixíssima, também não poderia cometer. Então, a gente fica muito feliz, né? A vitória contra o Brasil de Pelotas consolidou e nos deu uma energia a mais para essa final. E foi sofrida, né? Eu sempre falo que torcer para o Ipiranga é sempre muito sofrida, é tudo muito difícil, mas o futebol tem um pouco disso também, é na emoção. E a gente acredita que essa emoção vai entrar em campo contra o Grêmio nas 2 partidas finais, mas que a gente vai conseguir colher um bom resultado e mostrar que toda a nossa dedicação ao longo desse campeonato não foi em vão. Então, torcida muito grande para o Ipiranga, torcida muito grande para esse time do interior, que eu tenho certeza que vai nos dar muito orgulho daqui para frente. Gente, muito obrigada pelo espaço e eu acredito que torcer para o time do interior já é um ato de resistência, né? A gente passa por tantos momentos difíceis e eu tenho certeza que valeu a pena tudo que a gente viveu até aqui. Olá pessoal, aqui é Marissa Sampaio e eu tenho um convite aí para vocês. Que tal a gente projetar os próximos passos do nosso Colorado agora que a gente tem um tempinho aí de descanso? Pois é, depois do fiasco no Beira-Rio, a vitória insuficiente na Arena e a inevitável desclassificação no Gauchão, o Inter tem 2 semaninhas sem jogos para tentar arrumar a casa. E ao contrário do que diziam as especulações, do que tinha saído na imprensa, o treinador Alexander Medina está, ao menos por hora, mantido no cargo, tem o respaldo para fazer as mudanças necessárias, pelo menos foi o que pareceu. Aí, visando o início do Brasileirão, a gente também sabe que a Sul-Americana está chegando, e se por um lado o time apresenta dificuldades ainda, a gente viu nesses últimos jogos, na criação, no terço final do campo, nas finalizações, também é verdade que o treinador uruguaio vem fazendo algumas modificações que atendem a determinados anseios da torcida, como colocar o Cuesta e o Dourado no banco, é uma coisa que há muito tempo está caindo de maduro. E, aliás, a gente precisa dizer que o Kaique Rocha e o Bruno Mendes fizeram uma zaga muito segura, se tornou bem estável ali, a gente vinha sofrendo, então vamos manter essa zaga. Bom, aliás, esse é um pepino que o presidente Barcelos vai ter que descascar, já que o passe do Bruno Mendes está fixado, dizem, em $4 milhões por 50%. Então, além da estreia do Wanderson que vem por aí, a gente tem várias questões aí a serem resolvidas. O Bruno Mendes é uma delas, porque a torcida quer que ele fique, sente a identificação do jogador, ele dá a resposta dentro de campo, mas é muito caro. Como já disse, tem a estreia do Wanderson, finalmente temos um ponta aí que vem com bons números, principalmente de assistência. E nos próximos dias, nos próximos jogos, a gente tem ainda o ingrediente da despedida do nosso ídolo D'Alessandro. Não vai ser a melhor despedida de todas, mas eu acho que é importante a gente ter esses momentos, esses últimos jogos aí, para ver o nosso velhinho em campo. Uma coisa bem importante que eu gostaria de falar é que o poder público e as direções de Inter e Grêmio tem até o ano que vem, olha que prazo grande, largo, para garantir ações que visem diminuir a violência no clássico, porque a gente viu vários casos de ambos os lados, inclusive dentro de campo, né? Então a gente pede menos hipocrisia, menos declarações meramente políticas, menos politicagem e mais ações práticas, porque o Grenal está agonizando. Basta ver aí que os públicos estão cada vez menores no estádio, as pessoas temem pela própria vida e, obviamente, esse sentimento jamais deveria fazer parte do futebol, que é para ser um momento de alegria, de extravasar, não de violência. E eu também quero encerrar, então, agora encerrando de verdade, lembrando
de todo o simbolismo daquela imagem do Tyson, da foto, das imagens, tem vídeo, o Tyson e o seu gesto, que já é uma coisa dele, que ele já incorporou sempre que faz gol, Tyson e seu gesto antirracista, mas agora em plena Arena OAS. A gente sabe o peso que tem essa imagem, que vai ficar para a história e que, sem dúvida, foi um momento de muita força do nosso capitão e que orgulho termos Tyson como capitão. Por enquanto é isso, gurizada. A gente se fala. Fala, amigos do Clube FTA. Aqui quem fala é a Laura, recém-chegada de Erechim. Eu sou torcedora e conselheira do Brasil de Pelotas. E um pouco decepcionada, mas não triste, porque afinal o nosso saldo do campeonato ele foi muito positivo apesar da derrota de ontem. O Brasil de Pelotas ele vem de uma reestruturação interna, administrativa, financeira e obviamente também refletida nos gramados. No começo do campeonato, nós éramos candidatos pelos comentaristas e jornalistas do estado a ser rebaixado. Então, ter chego aí entre os 4 melhores times do campeonato foi com certeza muito gratificante e um saldo muito positivo. Mas claro que o jogo de ontem não foi dos melhores, a gente reconhece, a gente viu um Brasil desorganizado em campo, jogadores que vinham de performances excelentes, entraram um pouco, não sei se desconcentrados, mas desorganizados com certeza, né? A gente pode ver um Cal, que era um jogador que vinha, né, vestido a nossa braçadeira de capitão, focado, jogando muito, ontem parecia que estava batido. A gente teve a nossa zaga muito desorganizada, né? Aquele segundo gol foi completa desorganização. E talvez, né, a escolha do nosso goleiro talvez não tenha sido a mais indicada. A gente vinha de uma partida excelente do Vitor, com confiança, né? Ele que joga, que sai da trave para fazer a jogada, né? Que comanda a zaga, fecha a zaga. E já é uma característica que a gente não enxerga tanto no Marcelo. O Marcelo foi um jogador excelente para a temporada inteira, mas talvez ontem a melhor escolha fosse realmente o Vitor. Também tem a complexidade, né, do pênalti que perdemos aí batido pelo Marlon. E ele que já havia enfrentado nessa mesma cobrança contra aquele goleiro 2 vezes antes já, né, nos jogos da fase de grupos e também no último jogo de domingo. Então, de repente, a escolha ali, ele pode ter cedido, né, a questão emocional da provocação do goleiro, sabendo ou até provocando o lado que ele ia bater o pênalti, né, pode ter destabilizado. De repente, a escolha de algum outro jogador que não tivesse ainda, não teve essa oportunidade, seria mais adequada. Mas a terra não é arrasada, como eu já falei. Embora a gente tenha percebido que ontem o time não jogou bem como grupo, o grupo funcionou muito bem para a temporada e a gente só tem a comemorar agora. Somos campeões do interior e que vem a Série C. Eu acho que foi muito importante essa nossa colocação entre os 4, porque isso nos dá agora muito ânimo, muita esperança para uma possível classificação para a Série B. Então é isso agora, o nosso trabalho vai focar nessa classificação aí para a gente subir para a Série B de volta, onde é o nosso lugar. Mas é isso aí, meus amigos, muito obrigada. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Vamos começar agora o bloco bônus do Spotify. Bloco bônus? Soruco, bonito, tá impossível, hein, meu velho? Bloco bônus. Ô, Paulinho, o Soruco é o homem revelação da comunicação 2022, hein, O Soruco e a Vivian, né? O Vivian, quero dar uma pequena virada no nosso papo agora aqui, quero aproveitar o teu, digamos assim, a tua bagagem de conhecimento, apesar de ter 28 anos. Como é que tu tá vendo o cenário do futebol gaúcho e brasileiro, daríamos pra gente abrir uma janela? A tua percepção de todo esse momento complicado que nós estamos vivendo, os dois times passando por dificuldades para o Internacional, para uma constante reestruturação, reconstrução, retomada, como é que a gente chama? Como é que tem uma expressão? Não há reformulação? Não, tem Até me permite dizer uma coisinha? Fala. Eu duvido que as pessoas que escutam o programa consigam escolher uma seleção do Campeonato Gaúcho do primeiro turno. Pois então. Que indiquem
2 destaques técnicos em qualquer time. Incontestáveis, né? Incontestáveis, não no Inter e no Grêmio, não, digo no campeonato como todo. É verdade. Né? Pois então, aí complementando, né? Pegando essa tua, vamos ver o que a nossa comentarista convidada aqui entende, né? Então, o Grêmio, o Tricolor, foi para a 3ª divisão e está nessa encrenca. A nossa amiga Thalita, que está aqui... 2ª divisão, 3ª vez, desculpa. Ele aí mais uma. Foi um ato falho, entendeu? O desejo colorado falou mais alto. O Tricolor aí na 2ª divisão pela 3ª vez e trazendo o Edilson. Como é que tu tá vendo o cenário do futebol gaúcho? Vamos ficar no futebol gaúcho que já tem encrenca suficiente. Qual é a leitura que tu fazes? Então é um momento bem complicado, né, para os dois, assim, é aquele momento que a gangorra, ela não existe gangorra, ela tá quebrada, né, tá os dois lá no fundo do poço mesmo. Eu acho bem triste, na verdade, porque a gente sempre fala que quando um tá bem, o outro, né, se esforça, tem que puxar ali e tal. E com a situação, acabou que os dois lá nessa... Eu tenho pavor da palavra, mas a tentativa de reconstrução, acabou que a gente não sai do lugar, né? E eu acho que a questão do Inter ter chegado muito perto agora nos últimos... Desculpa, eu estava tentando a remontada, entendeu? Mas o Inter está nas possíveis remontadas e... Eu acho que a possibilidade, a questão do Inter ter chegado ali em 2019, final da Copa do Brasil, 2020, até a última rodada... vice-líder, na verdade, sendo praticamente campeão, dependia só de si não conseguir, né? Foi uma coisa que, claro que surpreendente conseguir isso, principalmente pelo elenco que foi montado. Eu acho o elenco do Inter, e ainda acho desde 2017, ele é muito mal montado em relação a equilíbrio. E isso foi, de certa forma, uma surpresa. Surpresa ainda maior, o Grêmio ser rebaixado no ano passado, porque não era um time... Aí entra as questões internas que a gente nunca sabe ao certo o que acontece dentro de um clube de futebol, né? Onde a gente não prevê, por exemplo, esses acontecimentos, que é como que um time, por exemplo, como o Grêmio, que montado dentro de campo, não é time para ser rebaixado. Em tese, pelo plantel que tinha na época, ninguém apontaria essa perspectiva. Acaba por ser rebaixado, né? Então eu acho que a gente está num momento muito difícil para todo mundo, assim, para torcida, para clube, para tentar entender o que está acontecendo, e é meio que sem explicação técnica, né? Porque a gente não vê resultado no campo, a gente vê um Inter remando treinador novo, que já deveria estar dando um resultado diferente e a gente não está conseguindo enxergar. Demissão de treinador já no Grêmio, início de temporada, trocas, né? Que pra mim fazer trocas no gauchão pra mim era um absurdo. É o total desespero ou falta de noção para onde quer ir, né? Exatamente, porque o gauchão, ele é aquele momento... Eu sempre falo que o meu sonho é o gauchão ele ser aproveitado para teste. Pra Inter e Grêmio, ele é um campeonato assim, extremamente válido para os times do interior e que eles vão brigar e vão lutar para chegar. Mas para Inter e Grêmio, não deveria ser validado dessa forma. E eu entro numa outra polêmica também, que é a questão do valor que os clubes recebem para jogar o gauchão. Que é extremamente desigual, né? Enquanto os clubes do interior recebem ali 2 milhões, Grêmio e Inter, 14. Né? Então isso também é uma motivação para Grêmio e Inter quererem ganhar o campeonato e não usar como teste. Então tem o meu sonho, por exemplo, eu sei que é um sonho extremamente distante, justamente porque daí entra essa questão financeira, sim, né, do clube. Vai entrar nos meandros das relações, Federação Gaúcha, pesos, e, né, é complexo, né. Soruco, eu queria perguntar para botar a Vivian numa saia mais ou menos justa aqui. E o mundo da cobertura do futebol? Como é que tu vês o que existe hoje na nossa imprensa, nos canais alternativos? Tu participas ou vinhas participando com alguma frequência de lives? A gente te convidou para fazer comentários aqui no Clube FTA sobre o Inter, né, que é o teu time
do coração e tudo mais. Mas como é que tu estás vendo a cobertura da imprensa? Nós temos o Clube FTA, de certa forma, surgiu por uma percepção de uma carência de trazer um pouco mais de profundidade, trazer outras histórias, trazer outras visões sobre o que está acontecendo, né? E a gente procura selecionar as pautas em cima disso e ainda dando um temperinho a mais com bebidas e assados, que é o que a gente diz que é no nosso slogan, fala de um mundo com outro sabor, o mundo da bola com outro sabor. Como é que tu vês, assim, o que tu assiste, o que tu acompanha, quem é que para ti é relevante na nossa imprensa? Sinceramente, eu fui largando aos poucos. Eu acompanhava tudo que era possível. Todas as informações, todos os influencers, digamos assim, né? Uhum. Todo mundo que pudesse me dar uma notícia sobre, no caso, o Inter, porque com o tempo, é até engraçado falar, porque eu fui aquela pessoa que sabia a escalação do Santo André, que acompanhava o campeonato italiano, que acompanhou, que eu falei pra vocês ali em off, segunda divisão da Dinamarca, né? Aos poucos eu fui largando tudo isso. Eu fui direcionando. Por quê? Eu considero que o futebol ele tem que ser entretenimento. Ele tem que ser um momento pra diversão, pra ser uma coisa que tu goste, que tu tenha prazer de estar envolvido, de assistir. E eu estava num momento em que o futebol estava me causando estresse. Que eu estava assim, olhando e pensando, não é possível... por que tá fazendo isso? Por que tá desse jeito? Então, eu fui largando isso. E por automaticamente ir largando isso, eu fui deixando de acompanhar também. Por quê? Eu acho extremamente... É o que tu falou, o mundo, assim, da comunicação ali está carente de, talvez, uma informação relevante, de entender o que as pessoas querem ouvir e querem consumir. O like pelo like, assim, o querer que a pessoa clique na sua matéria e daí às vezes vem um título, alguma coisa extremamente complicada, assim, polêmica, que às vezes não faz sentido algum com o que realmente está acontecendo. Então, isso me fez ir abandonando aos poucos realmente os canais, principalmente os tradicionais, e... eu acabo muito mais ouvindo e vendo pelas pessoas que têm mais ou menos o mesmo interesse. Eu acompanho o dia a dia do Inter, eu conheço tal pessoa que assiste o treino, eu faço... Então, é mais ou menos assim, e é estudando a pessoa. Por exemplo, uma coisa que aconteceu ano passado, quando o Aguirre foi apresentado no Inter de volta. Tinha aquela polêmica da preparação física com o Fernando Piatares, né, que é o preparador físico dele. Em 2015 tinha toda aquela polêmica de que ele não era bom preparador. E por querer entender melhor, eu estudei o Fernando Piatares. Estudei o Aguirre. E eu descobri que, na verdade, era toda uma tática e uma estratégia a forma que o Inter, e depois São Paulo, Atlético Mineiro, que também o Aguirre treinou, a forma de jogar. Então... toda a intensidade possível no início do jogo, aqueles 10 minutos insanos, aí segura um pouquinho ali durante 30 minutos, começa o segundo tempo insano de novo e daí vai baixando no segundo tempo. E aí recua as linhas e fica segurando. Exatamente. Ele é uma estratégia, né? E que muitas vezes deu certo, algumas deu errado, mas o Fernando Piatares, ele é um preparador físico extremamente premiado. E quando o Aguirre foi apresentado de volta, eu pensei... vai dar polêmica. Realmente, aconteceu, né? Aconteceu. Eu pensei, é válido. Eu estudei, eu fui pesquisar o cara, é válido colocar a cara lá e... gente, ó, o Fernando Piatares é assim. Pesei durante muito tempo. Aí um dia conversando com o Juno Martins, ele disse, coloca lá. E eu fui e fiz no Twitter um fiozinho lá sobre Fernando Piatares. Até hoje eu recebo notificação sobre aquele fio. Porque, na verdade, não houve polêmica de Fernando Piatares agora, na última passagem, né? A gente não ouviu ninguém reclamando de preparação física. É verdade. Houve uma reclamação de técnica, de tática, do treinamento do estilo de jogo do Aguirre, mas da preparação física não foi questionado nenhuma vez, né? E aí entra, novamente, na questão da comunicação que vocês falaram, que é a comunicação com o clube, diretamente do clube com o seu torcedor. Eu acho ela extremamente ruim. Muito ruim.
o clube ele não sabe falar com o seu torcedor. Eu acho que a partir do momento que tu paga direito de imagem para um jogador, tu tem que aproveitar essa imagem. A gente não tem a proximidade, eu não me sinto próxima dos meus ídolos. Não tem produção de conteúdo envolvendo Exatamente, eles, a vida deles, filhos. Eu não sei, não consigo olhar pro Tyson hoje, que é um principal jogador do Inter, né? E pensar assim, sou próxima dele. Que eu acho que é um sentimento que o torcedor quer. Me identifico, assim, é o cara, é o meu cara lá dentro do campo, né? Exatamente. Então isso acaba também, com o tempo, prejudicando até a admiração do torcedor para com o seu ídolo, com o jogador que está ali, né? Sim, tu não estabelece vínculos mais fortes num momento em que o clube precisa de vínculos fortes com a torcida, né? Exatamente. Soruco. O papo... Brincadeira, né? Então, aí depois pergunta por que dá espaço para as mulheres. Tá pronto, né? Tá certo. Não precisa dizer nada, né? O que ela falou aqui, em vários programas anteriores, várias pessoas falaram a mesma coisa. O Carlos Guimarães falou isso. Exato. Né? A Débora Oliveira falou também. Então, a Vancini falou. Então, a leitura que ela está fazendo é a leitura que a gente tem visto aqui nos programas, né? Mas voltamos a destacar, né? Já que a gente está fechando, inclusive, o nosso bloco do Spotify, voltamos a destacar aqui, agradecendo a Vivian pela presença aqui. Show de bola, Vivian. Olha, parabéns pela tua resiliência, a forma como tu encontrou, né? Teve a felicidade de, estando numa região de vulnerabilidade, teve a felicidade de surgir um projeto e tu foi, né? Tu pegou aquela oportunidade com a mão e não largou mais, e agora, de certa forma, estando aí, faltando 2 semestres ao final do ano, pelo que tu dizias antes, vai se formar em Educação Física e já estás tratando, digamos assim, de retribuir a sociedade, né? Eu acho isso muito bacana, acho de uma tremenda responsabilidade, uma maturidade. Nós gostamos muito, acho que falo pelo Soruco, da tua forma de se expressar. Vamos te convidar para seguir conversando com a gente aqui no Clube FTA, em outros momentos, ou comentando, né, Soruco? Podemos pensar num programa também só sobre futebol feminino. Podemos fazer uma mesa redonda de nós podemos fazer um programa de futebol feminino com homens comentando, e podemos fazer um programa sobre futebol masculino, só meninas na mesa aqui também. Podemos fazer essa combinação. É isso, Sorucão? É isso aí. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, Vivian, mais uma vez, pela tua presença. Agora manda o teu recadinho final aí, antes que o Kleber nos expulse. Tuas redes sociais, se quiser passar também. Ah, verdade, boa. Eu agradeço muito o convite de vocês, gostei muito da participação. Desculpa se me enrolei em algum momento. Não, de maneira nenhuma. Então, sobre as minhas redes sociais, isso é interessante também. Estou fazendo uma mudança nas minhas redes sociais, porque a gente acaba utilizando normalmente o Instagram e as redes sociais em geral para coisas de lazer e tal. E eu vou passar a utilizar elas para trabalho e para praticar o que eu estudo sobre futebol. Eu sou formada em análise de desempenho, então a partir da próxima semana, daqui 2 semanas, eu vou começar a utilizar isso na rede social também. Show. Então, quem quiser começar a me acompanhar e talvez ver essa mudança acontecendo, né? É Vivian Castro no Instagram. Vivian com N de nariz. Vivian Castro. E o Castro com 2 T's. O Castro com 2 T's. Isso. E quem quiser acompanhar também o projeto, né? O Instagram do nosso projeto social é P7, Projeto P7 no Instagram. Projeto P7. Isso. Tá. Maravilha, show de bola, hein? Vamos encerrando, então. E aí, vamos dar aquele fechou? Fechando. E vamos lembrar aqui de novo, né, Soruco? Nossos primeiros parceiros aqui, hein? Vai pra história. Primeiro parceiro do Clube FTA, querido Hermano Varasquim, que nos fornece os nossos espumantes Sopra Santé. Os nossos ouvintes que fiquem com água na boca, porque nós vamos agora ali degustar um espumante. Quem quiser encomendar, conhecer os espumantes e os vinhos, que são muito bons, WhatsApp 5499-629-4712 ou e-mail sopra@varasquimagro.com.br. Senhoras e senhores, encerrando aqui então mais um programa do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. O mundo da bola com outro sabor. Aí, tchau. Fogos. Tchau. Você ouviu o Clube FTA. Transmissão não autorizada. Ai. Mais um dia. Vou chegar aqui, vou dar uma descansada.
Hoje é dia do programa dos caras, aquele do Clube FTA. Olha esse programa. Ô, Suruco, é só a mulherada esse mês, é? Tá bom. Como é que é o nome dela? Vivian Castro. Eu vou adicionar ela aqui no meu... Essa Vivian Castro sabe mais do que muito mais, sabe mais do que vocês tudo aí, cara. Ô, Bueno, deixa ela falar, cara. Pô, meu. Cara, não aguento mais ouvir a tua voz. Pô, deixa a guria falar, mano. Larga o microfone e vai embora. Agora vou tomar uma cerveja aqui. Vamos ver a dica da cerveja. Meu. Quem é esse cara aí? Esse guri corre ainda. Guri desgraçado, ainda corre esse cara. Deus, só pra... Vocês estão me eu aqui gordinho, quando vocês põem um corredor que toma cerveja. O Fabiano, ele é pastor? O cara calmo, tranquilo. Gostei dele. Mas essas coisas são caras, né, Bueno? Eu não consigo, Bueno. Bueninho, vamos fazer uma coisa mais light pro povo, cara. Vocês são muito elite, meu. É tudo rico vocês aí. Eu fui ali no açougue do Sujinho ali pegar uma carne, um salsichãozinho pra fazer aqui. 8 pila o quilo. Mas eu vi que vocês têm uma dica. Não. Bueno. Ô, primo do outro Bueno, aquele, o gremistinho aquele. Sério, Bueno. Cara, isso aí é churrasco o quê? Isso é churrasco pra vaca, não é pra nós comer, cara. Isso aí é bom, isso aí, cara. Não. O Sujinho não tem esses troços. Eu nunca botei um pepino, uma abóbora, um abacaxi na minha churrasqueira. Olha o que vocês fazem comigo. E a nega aqui tá me incomodando que quer comer esse troço. Isso é coisa de rico.